pra usar. Entendi. Não, mas é facinho trabalhar. Vamos lá então, pera aí, deixa eu pegar o violão. Eu pedi pra ela me falar como é que é isso, aí pra ficar melhor, entendeu? Beleza. Então vamos lá, ó. O pulso. Vamos lá. A apostila, não sei se você vai conseguir abrir, porque você está utilizando o celular, né? É. Aqui é mais assim, a base da apostila é você ter o conhecimento do básico aqui, né? E depois você tá estudando os acordes e tal, coisa que você já sabe um pouco, né? Então, por exemplo, vamos experimentar. Aqui tá falando dos pulsos no ritmo, né? Na hora de fazer ritmo, é legal você começar a contar os pulsos, né? Por exemplo, que nem você faz o acorde de Lá menor, por exemplo. Tá vendo bem aí? Tá me vendo bem? Tudo bem. Qualquer coisa você fala. Depois faz o Lá menor aqui. Aí você tenta contar os pulsos, né? Por exemplo, ó. 1, 2, 3, 4. Pra começar. E depois você fazer trocar os acordes nesses pulsos pra começar, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aí depois você pode aumentar isso também, tipo colocar 2 batidas por tempo. Que nem aqui eu tô fazendo como se fosse a música Eu quero viver algo novo. Essa música tem 2 acordes, né? Tem, aliás, 2 tempos por... São 2 acordes por compasso. Cada compasso vai ter 2 acordes. Tá? 1, 2, já muda. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Algo novo. Lembra da música? Algo novo? Tá ouvindo? Tô ouvindo. Você já viu umas notações que o Clayton fez a respeito com nota Sol, Ré, Mi menor e Lá menor, não, Mi menor, Sol, Ré e Dó. Sol, Ré, Sol, Ré, Mi menor e Dó. Isso, que dá pra tocar vários louvores. Dá pra tocar várias músicas. Porque na verdade é só a ordem que muda, né? Muitas vezes. Ó. Você pegar aqui, ó. Sol, por exemplo. Ré, né? Que você falou. Mi menor e Dó. Se você pegar aquela música lá da Nívia Soares, por exemplo, aquela que nós estávamos pegando lá, ela começa em Dó, vai pra Sol, vai pra Ré e Mi menor. Acho que é isso, né? Deixa eu ver. Como é que é o nome da música mesmo? Sabe por que Está. Hã? sabe por que eu tô falando isso? Porque eu tava indo pro monte esses dias, 21 dias, eu, William, com o menino, e todas as notas que ele tava tocando no violão era com Dó, Sol, Mi menor, Ré, sabe? Porque na verdade, assim, se você pegar a base da maioria das músicas, né, 90% das músicas, Só muda o ritmo só, a pegada do violão, né? principalmente as músicas worship, se for falar de sertanejo também, a maioria dessas músicas só muda de tom, mas a progressão é a mesma. Então, por exemplo, se você faz Sol, é o primeiro grau, né? Tom de Sol. O Ré é o quinto grau. O Mi menor é o sexto grau. E o Dó é o quarto grau. Se você pegar essa música e só mudar as ordens, você vai ter várias músicas com os mesmos acordes. Você vai mudar a ordem, muitas vezes. Né? Se pegar aqui, ó, Mi menor, ó. Algo novo em Mi menor, ó. Eu quero viver algo novo. Ré. Faz meu coração arder de novo. Entendeu? Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem. Então você pode, ó, pegar esses 4 acordes e tocar várias músicas. Nessa aqui, ó. Eu vejo uma pequena nuvem
Mi menor. Dó, do tamanho da mão de um homem. Sol, e este é o sinal. Ré, que a sua chuva vai descer. E se você pegar outra música aqui, por exemplo, ó. Pô, hoje de louvor dá pra tocar aí, até em reggae você toca assim, cara. Até em reggae. Dá pra fazer até o reggae. Eu tava em casa hoje. Eu acho muito da hora em reggae, cara. Então, tudo é questão de você praticar, né? Você praticar e experimentar. Porque o que acontece? A música, assim, ela existe as complexidades, mas depois que você entende, que nem eu quando eu comecei a tocar de ouvido, que nem você está começando agora, eu só sabia tocar vendo alguém tocando, né? Aí eu comecei a tocar as músicas, na época eu tinha acho que 11 anos, depois fui... Quando eu tinha 14 anos mais ou menos, eu comecei a tocar... eu ia nesses lugares que nós estamos falando, no monte, nas vigílias que tinha, né? E aí eu tocava os corinhos, entendeu? Eu ficava tocando com 3 acordes só. Tocava. Vai abalar, quando Jesus voltar. Entendeu? Eu pegava essas músicas assim e ficava, os louvores das músicas, corinhos, né? E ficava tocando com 3 acordes. Então, o que acontece? Aí você vai treinando o ouvido, você vai falar, nossa, agora é esse, agora é esse. E geralmente quando você vai tocar uma música em Ré, os 3 acordes principais é o Ré maior, o Lá e o Sol. Que seria o primeiro grau, o quinto e o quarto. Ou função tônica, dominante, subdominante. Mas assim, não precisa se preocupar muito com essa teoria agora. Se preocupa mais em ouvir e ver o que encaixa. Que nem você está fazendo o quê? A lista, né, dos louvores. Você pega a lista das músicas que você vai tocar, estuda nelas, né? Hoje em dia na internet tem tudo, né? Então, se você souber se organizar, você consegue ter resultados. E mas... aí, pode falar. Como assim, eu tô em casa, fiquei sem os trampos, eu trabalhei só essa semana não teve trampo pra mim. Eu tô pegando bastante violão. Legal. Graças a Deus, eu tô conseguindo colocar. Eu tô parando de fugir da pestana agora, né? Agora que eu acordei pra vida. Que bom. E agora eu tô usando as pestanas e tô conseguindo tocar, mudando e encaixando ela de novo, fazendo o som ficar um som bacana, sabe? Eu fico feliz por isso, é bom. Isso é um bom sinal, né? Porque as coisas só acontecem quando a gente cria coragem, né? E enfrenta. Às vezes a gente pensa que é muito difícil, mas depois que você enfrenta, você vê, poxa, não é tão difícil, né? É mais o jeito. Eu tô indo lá na casa do Cleiton, ele e o Cleiton, nós pega uns louvor, sabe? Que legal. Aí ele pergunta, para de ficar fugindo das pestanas, cara. Assim, pega a pestana aí, porque uma hora você tem que pegar. E aí o Cleiton tá apoiado também, entendeu? E o Cleiton tá bom nas pestanas, mas muita coisa é que ele, assim, igual ele não consegue tocar sozinho, ele tem um problema. Eu também tenho uma parte, assim, graças a Deus, eu tô conseguindo pegar bastante coisa, cara. Já. Que legal, isso é bom. Então, é legal você ver que as coisas vão acontecendo. Porque o que acontece? Muita gente não aprende porque ela não continua. Tipo assim, ela pega hoje, aí daqui um mês ela pega de novo. Aí, ou ela só pega no dia da aula, por exemplo. Aí você não evolui. Então você tem que ter um ambiente musical, né? Que nem você se reuniu com o Cleiton, é legal, por quê? Porque vocês têm... Roberto Monteiro, um abraço. Tá fazendo uma live aqui, tá no Facebook. Mas não tem problema, você não tá aparecendo não, só eu, tá? Então, fazer um cantinho, pelo menos, se você não conseguir fazer diariamente, mas tentar manter uma constância diária, mesmo que for meia hora, vamos supor, eu não tenho tempo, pego meia hora, mas eu pego. E esse esquema de você se encontrar com outra pessoa é legal, porque motiva, né? Porque sozinho às vezes desanima, né? E você vai tocar com outra pessoa, é bacana. Porque aí você recebe um empurrão ali, né?
dia lá na casa. Foi bacana o primeiro dia lá. E o segundo dia, sabe? Aí ele gostou, também gostei, sabe? Então, aí eu e ele. Ele mora perto da minha casa. Ah, vocês moram perto? Isso, ele mora no condomínio. Eu não, eu já moro aqui. É pertinho aqui. Você Umas mora 2 subindo aqui. do lado aí. Ah, legal. Então, o Cleito fez aula antes de você. Eu passei essa mesma apostila para ele. Daí vai ser bom que vocês vão trabalhar no mesmo material. A parte do ritmo que nem nós estávamos falando, né? No começo a gente tem dificuldade, mas o legal não é ficar preso às setinhas, né? Que nem geralmente os cursos de música é tudo assim, setinha para baixo, setinha para cima. Isso ajuda em um determinado momento, mas quando você aprende a ouvir, você começa a descobrir a sua própria forma de fazer. Então é aprender a contar, né? Isso é legal, né? Que nem a música 4x4, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Na apostila, por exemplo, tem uma hora que faz assim, ó. Bate o 1 e o 2 fica em silêncio, por exemplo, ou deixa sustentar, ó. 1, 2, daí bate o 3 e o 4. 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Oi? Toca normal pra ver como é que sai o som agora. Cadu Venâncio, grande abraço, meu irmão. Você também é um grande guitarrista, grande músico. Aqui tem um pessoal bom assistindo aí, ó. Cadu Venâncio. Então, o Cadu Venâncio, ele faz violão e voz, se eu não me engano, também. Não é isso, Cadu? O cara é fera aí de Sumaré. Então, o que a gente... Grande abraço também. O que a gente tem que fazer? Na verdade, assim... Tem um cara que falou uma coisa, o Carlinhos, que eu achei muito interessante. Ele falou assim, eu não trabalho as minhas dificuldades, eu trabalho as minhas facilidades. Olha só que legal. Eu fico tocando aquilo que é mais fácil e aos poucos aquilo que era difícil vai se tornando fácil. Então, se você acha que uma coisa está muito difícil, você vai encarar ela, mas não se preocupe em encarar ela toda hora. Toca aquilo que você toca melhor e vai chegar uma hora que automaticamente aquilo vai ficando fácil. Porque às vezes a gente desanima, por quê? Porque a gente começa a insistir naquilo que está difícil. Mas se está difícil, assim, você para. Eu gostei dessa palavra que você falou, entendeu? Porque eu me encaixo dentro dela. Mas eu também sou assim também. Porque tem coisas que a gente não vai pegar de cara. Por exemplo, se você falar pra mim, toca esse cara aqui, um guitarrista virtuoso que eu nunca toquei na minha vida. Eu vou ter um problema sério, que eu não vou conseguir tocar esse cara. Então, até eu conseguir entender ele, demora. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar aquilo que eu tenho facilidade. E o que eu tenho dificuldade vai vindo naturalmente, vai se tornando fácil, porque você vai fazendo outras coisas, a sua musculatura vai preparando. Quando você chegar na algo que era difícil, você fala, nossa, parecia difícil, agora não está mais. Porque você já praticou bastante. Então, explora tudo aquilo que você sabe. Vai tocar na igreja, por exemplo. E aí, de repente, tem uma pestana lá e você não sabe fazer aquela pestana. Não se preocupe, faça do jeito que você sabe. O importante não é a pestana, o importante é a música sair. Isso é verdade. Se a música sair, se com pestana, sem pestana, não importa. O importante é que no final todo mundo tá ouvindo a música. Fala, opa, tá certo. Esse é o mais importante. Emerson Cardoso Josino, um abraço, meu irmão. O Emerson tá assistindo aqui também. Só tem músico fera assistindo aqui, hein? Obrigado, meu irmão. Tá falando que eu mando bem. Quem me dera. Estamos aprendendo. Você também, você manda pra caramba. Tem muito músico bom. Então, sabe quem falou essa frase que eu tô falando pra você? Foi numa revista que eu li. O Steve, não, na revista não, foi um link num vídeo no YouTube. Foi um grande guitarrista chamado Steve Vai. Christian Gliga. Abraço, Christian. Então, ele... Quanto tempo, hein, Christian? Ele falou assim, ó, eu trabalho as minhas facilidades. Ele falou. E as minhas dificuldades, com o tempo, elas vão se tornando fáceis. Então, se você se encarar e deparar com uma coisa difícil, não se estressa com isso.
Dá uma pausa, toca aquilo que você já sabe. Ó, só de pensar, quando você começou a estudar comigo, não sei se você lembra, mas você não sabia nada. Não mesmo. Você não Por sabia isso que eu nem... queria sair fora da aula. Eu queria pra você da aula, entendeu? Então, mas você não sabia nada, você não sabia nem pegar no violão. Aí agora, se você olhar pra você, você vai falar, poxa, eu não sabia nada, agora eu sei alguma coisa. Então você já sabe bastante acorde. Você consegue tocar algumas músicas. Então você tem que pensar sempre assim, que a gente não consegue se ver nossa evolução. Quem vê é os outros. Não é que nem você fala, sua esposa sempre fala, pô, mas você tá indo bem e tal, né, sua esposa? Porque ela tá vendo de fora. A gente de dentro, a gente não se vê, a gente acha que nós não estamos evoluindo, hein? Pô, esse negócio não vai, aí você desanima. Então, mas se você começar a fazer uma retrospectiva, você vai avaliar, poxa, eu não sabia nada, agora eu já sei fazer vários acordes, já consigo tocar várias músicas, mesmo do meu jeito, né? Então você tem que analisar isso. E a música é uma coisa somatória. Tudo que você aprender hoje, um pouquinho, com o tempo você vai aprender mais. Você vai falar, nossa, agora... Oi, Scott. Oi. Assim, eu entendo um pouco, entendeu? Já, graças a Deus. E assim, igual você tá falando, o William, ele já entende já um pouco mais. Você pode entender que ele entende um pouco, né? Sim. E... É porque, então, ó, quanto tempo o William tá tocando já? Faz mais tempo que você. Se você for pegar a idade que ele toca, praticamente é quase a sua idade, né? Não, então, e ele fala, neguinho, assim, esse dia, ele me falou assim, ó, tá de parabéns, cara. Você já tá tendo noção de ouvido, você tá, sabe, conversando na mesma língua da gente. Você tá, exatamente. sabe, tá fluindo, cara, você tá aprendendo, tá indo bem. Exatamente. E, assim, vai pra... E eu fiquei feliz de ouvir isso dele, entendeu? Isso mesmo. Edivaldo tá na live, Edivaldo. O próximo é você, Edivaldo. Esperando você aí na próxima... Daqui a pouco. Daqui a 3 minutos entra o Edivaldo. Então, mas é isso mesmo. E é legal você ouvir, né? O elogio, né? Você fala, pô, que legal. Às vezes você não tá vendo, mas as pessoas de fora tá vendo. Então, é realmente isso, é verídico. Eu acho que o mais importante de tudo é você ter vontade. Porque o resto vem junto. E outra coisa, não adianta você ficar tocando uma coisa chata que você não gosta. Aprende tocando o que você gosta, entendeu? Porque se você ficar perdendo tempo com o que você não gosta, você vai desanimar mesmo. Porque a música não é para ser uma coisa chata, é para ser prazerosa. Entendeu? Entendi. Então, eu vou chamar o Edivaldo, então, daqui a pouco, ainda tem 3 minutos. Tem alguma pergunta que você quer fazer? Não tem pergunta não, tô suave, cara, entendeu? Ó, faz assim, ó. Eu vou deixar como tarefa a mesma coisa que eu deixei pro Clayton. Você vai fazer uma lista, não precisa ser muita música não. Se você quiser fazer mais, pode. Faz uma lista das músicas que você gostaria de aprender para a próxima aula. Não, fiz uma lista das músicas que eu gosto de aprender já. Eu já tenho algumas, mas nota que eu já tirei, entendeu? Então não preciso nem passar você. Beleza. Aí a próxima aula você vai falar assim, ó, Scott, eu quero aprender essa música aqui. Eu quero tirar uma dúvida dessa música. Pode ir falando pelo WhatsApp durante a semana. Pode mandar o link pra mim também, não tem problema. E a gente vai conversando. Tá bom? Tá bom então. Falou, meu irmão. Ó, o Emerson falou aqui antes de você terminar. O Emerson Cardoso falou, o segredo é a dedicação. Meus cachorros. Ô, Tchulo! Tem que ficar gritando o cachorro parar de latir. O segredo é a dedicação. É a dedicação? Ele falou isso. O Emerson Cardoso. O Max Leandro tá assistindo também. Grande abraço, Max. Foi meu aluno também. O Max, acho que é ele. Você tá assistindo no Facebook? É no Facebook, Scott? Eu tô no Facebook. Depois você olha lá. É que eu fiz 2 lives. Eu fiz a live do Cleiton antes, tô fazendo a sua agora. Ah, tá. Beleza? Então é isso aí, galerinha. Ó, tem um monte de gente assistindo aí, ó. Boa noite, queridão. Saudade de você, meu irmão. Celecias também tá assistindo. Então, beleza. Então, ó, faz a lista das músicas. Para a próxima aula a gente tá estudando e tirando dúvida de alguma música que você tem dificuldade, beleza? Então tá bom, então.
Muito abraço, fica com Deus aí. Você também, meu irmão. Tamo junto. Tamo junto. Esperar agora o Edivaldo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ô, meu irmão, gratidão. Tamo junto, viu, Leandro? Você também é fera. Eita, essa cachorrada é terrível. Nossa, ô, Edivaldo, você prefere pelo Zoom, pelo WhatsApp? Por onde você acha melhor? Não. Deixa eu ver aqui, Bess. Ah, eu acabei de baixar o Zoom. Se quiser, bora por lá. Beleza. Vou te enviar o link. Pera aí. Isso aí, galerinha. Eu vou te enviar o material, ô Edivaldo, pra gente seguir, beleza? Pera aí. Bess. Deixa eu baixar esse. Muita raridade aí atrás de você, meu irmão. Opa! Tem umas guitarras aí. Tem uma Corte, tem outra. Tem uma Tajima Memphis ali, tem uma. Tem uma Jennifer da minha filha, tem uma Samik. Aqui tem uma Washburn, Lion. Uma Lions Washburn. São guitarras baratas, mas que resolvem, né? Deixa eu pegar aqui, peraí. Então essa apostila que a gente vai usar, o Edivaldo, ela é muito boa. Peraí, não sei se você tá no Zoom, peraí. Vou voltar aqui pro Zoom. Opa, peraí, vou admitir.
Aí, Edivaldo, conseguiu entrar? Tá tendo um áudio aí, Edivaldo, pra você? Tá me ouvindo? Tem um microfone aí embaixo no Zoom que você tem que ativar ele. Ô Emerson, tamo junto. Tô morando perto do seu irmão aqui, Emerson. Do Anderson. O Ederson também. Então essa apostila é muito legal. Você tá me ouvindo? É só ativar o microfone aí, ó. Tem um microfone na tela, aqui no cantinho. Aí você ativa ele. Achei. Aí, isso. Que aí você fala e me ouve. Tá me ouvindo? Sim, sim. Ah, então beleza. Agora você tá ao vivo no Facebook também. Continuando junto com... Como é que fala? Com... Depois do Carlinhos. Fala pra você, essa apostila aí, não sei se você vai abrir no PC, onde você vai abrir. Se você for usar... Você tá abrindo em algum lugar, não? Eu abri ela no WhatsApp agora. Ah, você tá com 2 celulares? Não, eu abri agora, mas eu saí de novo. Ah, beleza. Então é o seguinte, se você quiser imprimir também alguma coisa, depois você imprime. Mas essa apostila é bem legal. Eu acho legal as aulas online ter uma meta ali, ter um trabalho para seguir, porque às vezes acontece o seguinte, se você trabalha muito sem foco, você não chega a lugar nenhum, né? Então é importante ter um... Sim. A gente está estudando aquela apostila do Tiago do Espírito Santo, Tríades. Também é interessante, que ela é para leitura, né? Mas isso aqui é mais conceitos para você entender. Então vamos lá, primeira aula, acordes, tríades, escalas, padrões, intervalos, funções tonais, cromatismo, melodias e muito mais. Isso aqui é o que nós vamos aprender, beleza? Beleza. Por exemplo, para você tocar um contrabaixo, você vai tocar contrabaixo. O principal é o groove, né? O principal é o groove, que é você manter... Às vezes, se você fazer menos, às vezes é mais no contrabaixo, porque depende do estilo que você vai tocar, é mais as marcações, os pesos, vai ter uns arranjos e tal, beleza. Depende do estilo também, né? Então aqui no início aqui você vai ter... Deixa eu ver. Ele falando... Você chegou a baixar essa apostila? Eu baixei ela, mas não dá pra abrir agora. Não precisa abrir não, não tem problema não. Vou falar aqui. O que é improvisar? Eu vou falar sobre isso. O que é improvisar? Improvisar. Imagine a seguinte situação. Você está na sua casa, tranquilo, e realmente você está, né? E de repente, alguns amigos chegam para visitá-lo. E em determinado momento você resolve oferecer algo para seus convidados comerem. O que fazer agora, se você chegaram de surpresa, né? Então você tem várias opções. Uma delas é recorrer a um prato congelado ao forno, ao micro-ondas. A outra seria preparar algo simples com o que você tem na geladeira. Ou ainda, se você for um cozinheiro criativo, você poderá aproveitar as sobras de ingredientes que estão na sua despensa e preparar uma refeição. Então, a improvisação é isso. A improvisação musical é a mesma coisa. Parece muito com essas situações, a improvisação musical. Por exemplo, no nosso cotidiano, você começa a tocar uma melodia, usando umas notas, de forma intuitiva. E muitas vezes não sabe o que vai acontecer exatamente. Claro, você pode ter um monte de ideias, de frases decoradas, de licks, para tocar essas situações. Neste caso, poderíamos fazer uma analogia com aquele freezer cheio de comida congelada. Você pode também aplicar uma escala diferente, no acorde e tal, e assim, e dar um toque original. Como se fosse, em detalhes, um daqueles grandes chefes de cozinha internacional. De qualquer maneira, em ambas as opções, você estará utilizando o conhecimento e a experiência que são frutos da bagagem musical adquirida durante sua vida.
que eu estou lendo aqui é o princípio da apostila, né? Existe um ditado popular que diz: os inteligentes aprendem com os próprios erros. Os sábios aprendem com os erros dos outros. Então, com o auxílio desse método, quero compartilhar um pouco da minha experiência com você, para que alguns erros não sejam repetidos e para que cada vez mais você se saia bem tocando o contrabaixo, improvisando um solo ou criando uma melodia. Faço votos que esse trabalho contribua para o seu estudo. Beleza? Então, é muito importante isso. Carlos está assistindo. Carlinhos, um abraço, Carlinhos. Carlos está aí. Agora é o Carlos. Era você que estava assistindo, agora é ele. Então, a matéria-prima, vamos lá. Primeira aula aqui, tal. Matéria-prima. O que é matéria-prima? Na matéria-prima, a gente vai analisar aqui, ó. Por exemplo, dentre muitos elementos úteis para a composição e a improvisação, como articulação, timbre, dinâmica, rítmica e outros, temos aqueles essenciais para a composição e improvisação de melodias, em qualquer gênero musical, como intervalos, escalas, acordes, arpejos de acordes, etc. Esses elementos, por sua vez, se desdobram em muitas variações existentes. Existem diversos tipos de escalas e de acordes, e inúmeras combinações entre eles. O estudante deve procurar manter na mente um aspecto fundamental de toda essa matéria-prima, a sonoridade. Ou seja, independente de você fazer um acorde maior no baixo, eu estou tocando com violão que eu estou sem contrabaixo aqui em casa, mas ó. Independente de você fazer um dó maior, tá baixinho, né? Mas o importante é a sonoridade que você vai tirar com aquilo. A qualidade do som, né? Então a qualidade do som é mais importante do que propriamente se dizer toda a quantidade de nota. Cada escala, cada acorde, a maneira como utilizamos suas combinações nos dão uma sonoridade às vezes semelhante, às vezes radicalmente diferente das demais. Enquanto estudamos escalas pentatônicas, podemos nos lembrar da sonoridade do blues, do rock, do country, e até mesmo de gêneros orientais. Enquanto se estuda uma escala menor harmônica, podem ser lembradas da sonoridade de músicas barroca, também no heavy metal, melódico, e de sonoridades barrocas. E músicas típicas egípcias e ciganas, né? Então, cada escala ela tem uma sonoridade, né? A menor harmônica é essa aqui, ó. Nacional na menor harmônica. Carlos Santos, é isso aí, Edvaldo, vai pra cima. É isso aí, Edvaldo. Net Paulo Henrique, Net tá assistindo também. Então, vamos lá, continuando. Cada escala tem uma sonoridade específica, então se você estuda as escalas, você vai ter várias lembranças. Fala, poxa, essa escala aqui lembra o sertanejo, por exemplo. Um exemplo. Lembra o baião, essa aqui lembra o baião, por exemplo, né? O baião, por exemplo, tem uma escala chamada escala nordestina, que é a mixolite quarta aumentada. Ela vai ter uma sonoridade bem do baião mesmo. Então cada estilo tem uma escala peculiar e tal. E você pode usar em outros estilos também, não tem problema, porque são linguagens, né? Quanto mais você souber, mais assuntos você tem para falar. Por exemplo, se eu estou conversando com você agora é porque você sabe falar.
Sim, Você sim. pode até não saber ler nem escrever, mas você entende o que eu estou falando porque desde criança você fala. A pessoa fala assim, ah, mas tocar instrumento é complicado. Mas falar também não é fácil. Quanto tempo demorou para você começar a falar papai, mamãe, depois falar a primeira frase? Mamãe, eu quero água. Mamãe, eu quero beber leite. Ou mamãe, eu quero um pão. Né? Demorou para falar. E por que você fala? Sim. Por quê? Você pratica todo dia. Você vai para o serviço, Sim. você fala uma palavra. Pelo menos uma você fala, né? Quantas palavras você fala por dia, você sabe? Não faço ideia. Bastante, hein? Bastante. Então quer dizer que você pratica muito, né? Sim. Então o instrumento é a mesma coisa. Se você começar a tocar todo dia, você vai começar a falar com o instrumento. Aí se torna a sua linguagem. Por exemplo, você está tocando todo dia. Então essa música é uma composição minha. Mas assim, você começa a falar, chega uma hora que fica automático. Aí você vai tocar na igreja, vai tocar em qualquer lugar. Você vê aquele baixista que nós falamos aquele dia, o Anderson Bass? Sim. Você viu como que ele fala no instrumento? Vive, sim. A linguagem dele? Cara, é bom. Por quê? Porque ele fala todo dia. Então é a mesma coisa, se você analisar a sua fala, ela nada mais é do que um instrumento que você usa, que é a voz, né? Que você pratica diariamente. Então, se você pratica todos os dias, você tende a ficar melhor se você observar, que nem eu falo errado até hoje, mesmo falando todo dia. Eu erro pra caramba. Mas assim, se você sabe onde está errando, você consegue corrigir. O ruim é quando você fala errado e acha que está certo. Aí é difícil. É que nem tocar. Você toca errado, tudo feio, o negócio tudo... O instrumento nem está afinado e você acha que está bom. Aí é ruim. Mas se você tem consciência que está errado, isso já é um primeiro passo para você querer melhorar. Porque fala, poxa, o baixo estou tocando aqui, mas não está fluindo. Eu estou sentindo que tem algo errado. Então é legal, porque isso não é ruim. O ruim é quando você toca errado e acha que está certo. Aí é ruim. Porque aí você não vai querer arrumar. Sim. Agora, se você sabe que está errado, então você vai falar, poxa, que nem você vai tocar na igreja também, né? Então, Sim. aí você pega as músicas da igreja e começa a ensaiar em casa. Pô, mas não tá batendo, cara, isso aqui não tá batendo. Então você vai observar e vai arrumar. Agora, se você toca errado e continua tocando errado, você não vai arrumar. E chega na hora todo mundo vai falar, pô, que negócio tá fazendo aí? O pessoal vai falar, né? Quem tem ouvido bom vai falar. Às vezes a gente está começando, a gente não tem ouvido tão bom também, né? Então aqui fala assim, ó, assim cada um desses elementos podem estar associado a um tipo de música já existente. Talvez essa associação venha do fato desses elementos já terem sido usados antes naqueles gêneros. Mas a maneira como os utilizamos é o que vai especificar a sonoridade. Podemos experimentar a sonoridade típica de um elemento e de um gênero em outro. O célebre compositor Igor Stravinsky, em seu livro Poética Musical, diz que muito da criatividade musical mora na especulação, ou seja, na curiosidade, né? A criatividade vem da curiosidade. Você fala assim, vou tocar essas casas aqui, vou ver o que sai. Aí, oh, que legal, ficou legal. Entendeu? Então, se você começa a especular, você começa a descobrir coisas. Equivale a dizer que não devemos apenas nos limitar às regras. Ou seja, você deve saber as regras, mas não deve ser preso nelas. Mas devemos também desenvolver o bom senso para usá-las com sabedoria. Ou seja, você conhece escala, conhece arpejo, conhece tudo, mas você tem um bom senso para você falar assim, agora eu vou
usar isso com sabedoria. Eu vou usar essa ferramenta, mas eu vou usar do meu jeito, ou seja, eu vou aplicar alguma ideia minha, algum conceito. Por isso que é importante ouvir vários músicos, né? Porque aí você se inspira. Não é todo dia que estamos inspirados, vamos dizer assim. E aí que vem a ferramenta que você estudou. Muitas vezes é exatamente nesses dias que essas matérias-primas, essas sonoridades, aprendidas e associadas à nossa experiência pessoal, serão úteis nas nossas criações, composições, arranjos e improvisações. E é verdade, porque às vezes você não está tão inspirado. Você fala, poxa, hoje eu não estou inspirado para tocar de ouvido, por exemplo. Aí eu tenho essas ferramentas, eu já sei a escala, eu sei o arpejo, então eu vou usar essas ferramentas nesses dias que eu não estiver inspirado. Em inglês, por exemplo, saber de cor é escrito como took now by heart, que pode ser literalmente traduzido como saber de coração. Cor quer dizer coração, vem do coração. Saber de cor, saber de coração. Recomendo que estude esses elementos até sabê-los de coração, ou seja, de alma. Enfim, que se tem essas sonoridades internalizadas, talvez isso seja o trabalho de uma vida inteira, pois as sonoridades possíveis são inúmeras. Porém, acabamos por decorar mais rapidamente aquelas de que gostamos. Mas é isso, começa a criar nossa bagagem. Assim que começa, né? Logo no início. Então, por fim, recomendamos que esses elementos sejam estudados em todas as regiões do instrumento, do braço, em todas as 12 notas existentes, né? Que tem 12 notas, né? Até chegar aqui na 12, começa de novo, né? Para que se possa adquirir cada vez mais influência. Ou fluência, fluir. Então, o que ele está falando? Que tem coisas que você vai se adaptar e vai gostar mais. Você vai tocar uma escala aqui? Gilberto Camargo, um abraço. Fala, nossa, que legal essa escala. Aí você vai gostar mais dela. Aí você pega uma tríade maior, por exemplo. Aí você vai, pô, achei legal. Pega uma tríade diminuta. Meio diminuta. Diminuta. Então você vai acostumando com a sonoridade, você vai gostando mais de uma coisa do que de outra. E isso vai te ajudar. Então o que ele falou assim, saber de cor quer dizer saber de coração. Traduzido no inglês, os americanos, né? Eu não sei falar inglês, então eu tô lendo aqui tudo errado, mas tá falando took now, sei lá como é que pronuncia isso. Took now by heart. Took now by heart. Took now, sei lá. By heart. Saber de coração. Então aqui, a primeira lição ali que você vai aprender, nessa apostila, você baixou ela, né? Baixei. Na página 7. A primeira coisa, aprender os intervalos. Mozart, um abraço. O Mozart Siqueira foi o meu grande mestre de guitarra. Sim. Eu estava começando ainda, eu era criança, adolescente ainda. Nós era vizinho, né? E o Mozart me ensinou as primeiras lições ali. Eu lembro que ele tocava um cavaquinho, ele era criança ainda. Já tirava a maior som do cavaco. Já nasceu assim com a música na veia, sabe? Parece que esse daí já nasceu, já saiu da barriga da mãe já tocando o cordão umbilical, já assim. É músico do caramba. É um cara fora de série. Mozart Siqueira, tá aí na live. Meu amigão. Tamo junto. Então,
Os intervalos é importante, porque intervalo nada mais é do que você saber a estrutura principal para começar a fazer qualquer coisa. Se você vai fazer uma escala, ela tem intervalo. Se você vai fazer um acorde, ele tem intervalo. Uma tétrade, tríade, um arpejo. Se você vai fazer uma substituição de acorde, pensando nos intervalos e assim por diante. Então, o intervalo é a base de tudo. Aí fala assim, ó, no decorrer desse método, estaremos sempre nos referindo aos intervalos. Então, por exemplo, o Lá. Qual que é a tônica de Lá? Tônica de Lá. Fundamental. Lá. É o Lá mesmo. A tônica de Lá é o próprio Sim. Lá, né? O próprio Lá. Porque a tônica é a primeira. Qual que é a, Sim, isso. qual que é a segunda de Lá? Segunda maior de Lá. Lá, depois de Lá vem o quê? Depois do Lá vai vir Lá, Si. Si. A segunda de Lá é Si. Então é uma coisa bem óbvia, né, para começar o intervalo. Se você pegar Lá, a primeira, Si a segunda. Qual que é a terceira de Lá? Depois, Dó. Entendeu? Agora a gente vai descobrir se esse Dó ele é a terça maior ou a terça menor. Depois a gente vai descobrir isso também, que é a distância. Quando é maior tem 2 tons de distância. Quando é menor tem 1 tom e meio de distância. Então, a primeira coisa para você aprender os intervalos é saber numerar as notas e contar. Aí, a partir dali, você pensa rápido depois, se torna automático. Então, por exemplo, ó, no decorrer do método, vamos usar bastante e referir aos intervalos. Aí fala assim, ó, mas o que são intervalos? O que é intervalo e para que servem? Existem muitos livros de teoria que tratam do assunto, de autores como Bohémio Médy, né, aquele livro verde, tem nos grupos que a gente manda bastante. Oswaldo Lacerda tem também esse livro. Marisa Ramírez, dentre muitos outros. Eu recomendo que esses livros sejam estudados a fim de aprofundar o tema. Então, se puder, eu tenho alguns até eu te envio. Se puder comprar e quando você achar também a oportunidade, melhor ainda. Então, por exemplo, vamos lá. Então, esses livros são importantes, né? Tem vários livros. Portanto, não estenderei muito o assunto. Pretendo dar apenas uma visão básica para que o estudante possa compreender os tópicos tratados neste método. Que é um método que vai tratar de harmonia, né, e teoria, no contrabaixo. Então, vamos lá. Será adotada também a definição de Bohémio Médy, que ele fala para o intervalo. O espaço que separa um som do outro. Então, Bohémio Médy, no método dele, fala: intervalo é o espaço que separa um som do outro. Então, por exemplo, se você tem o Lá para o Si, você tem um intervalo de 1 tom. Ó, Lá sustenido, Si. Então, esse espaço de 1 tom é o que separa, é o intervalo de 1 tom. Que seria do Lá para o Si, a tônica, né? Segunda maior. Se você andar só meio tom, é uma segunda bemol, meio tom de distância. Pode perguntar, quer perguntar alguma coisa? Não, é o famoso sustenido ou bemol, né? Exatamente. Quando você vai para frente... Se for indo é sustenido, se for voltando é bemol, né? É isso? Isso, na verdade, assim, esse princípio é para quem está começando. Sustenido subindo e bemol descendo, mas na prática não é assim. Por exemplo, se você tem uma escala de Lá maior, ela vai ter Dó sustenido, e vai ter Fá sustenido, e vai ter Sol sustenido. Então, na escala de Lá maior, tanto subindo como descendo, vai ser sempre sustenido. Por quê? Porque a escala tem uma regra. Então, dentro daquela escala, ela tem 3 sustenidos. Então, independente de ele ir ou descer, sempre é sustenido. E bemol é a mesma coisa. Se a escala está em Fá maior, por exemplo, Fá maior vai ter um Si bemol.
esse si bemol, não vou falar que é lá sustenido só porque eu desci. Por exemplo, eu estou em dó e volto pro si bemol, eu não vou falar lá sustenido. Ou vou falar bemol só porque eu voltei. Ou eu estou em lá e falo lá sustenido só porque eu estou aqui e subi. Não. Eu vou falar sempre si bemol, porque na escala de Fá eu tenho si bemol. Então essa regra inicial, para você começar, você entende que subindo é sustenido e descendo é bemol. Mas na prática, quando você vai usar escalas, você utiliza sustenido, depende da escala, e bemol depende da escala, tanto subindo como descendo. Então se você está na escala de Lá maior, vai ter 3 sustenido. Não importa se você desce ou sobe. Não, Lá maior vai ter Fá sustenido e Sol sustenido. Então eu faço Fá sustenido, Sol sustenido e Lá. Quando eu voltar, eu falo a mesma coisa. Lá, Sol sustenido e Fá sustenido. Beleza? Então fica aí esse exercício para você. Faz o mesmo esquema dos meninos lá, separa um repertório para a próxima aula e vamos trabalhar essa apostila aí, tá bom? Beleza. Vou chamar o próximo candidato. Falou, garoto. Tamo junto. Tchau, tchau, Scott. Até mais. Bom descanso, bom fim de semana. Obrigado, igualmente. Valeu. Voltar para a reunião. Agora temos mais um baixista. Vamos lá. Samuel. Começar. Isso aí, galerinha. A Vilma tá assistindo aí. Mozart. Uma galerinha aí, né? Cedecias. Oi, Samuel, tudo bem? Você prefere pelo Zoom ou pelo WhatsApp? Ou tem outro aplicativo? Baixei o som aqui, ó, Scott. Eu vou te enviar o link do Zoom então, beleza? Isso aí, galerinha. Sidney Portocuta. E aí, Sidney? Vamos lá. E aí, galera, quem quiser fazer aula, é só chamar, hein? Ó, o Ney Santini. Ney Santini, grande abraço. Quanto tempo, hein, Ney? A última vez, a primeira e a última vez que nós se conhecemos foi lá no Caçulinha, lembra? Belezeira. Vamos lá. Esperar o Samuel. Vou
concluir essa live aqui, vou começar outra, beleza? Um abraço para vocês, até mais.